O que eu anotei aqui, que eu achei interessante, é que ela disse que Maria fez algo muito corajoso para aquela época. O que Maria fez que foi tão diferente do que se esperava? O que ela fez naquele momento que Jesus entrou na casa delas? Sim, naquele tempo, as mulheres não se sentavam aos pés de um rabi ou de um rabino. Ela rompeu. Quantas vezes, né? Nós precisamos romper com o convencional, fazer algo além para poder ficar mais pertinho de Jesus. E a Marta também gostei porque ela salientou que a Marta naquele momento priorizou algo que não era tão importante, mas ela não era uma mulher assim, sem propósito, né? O trabalho das nossas mãos também são importantes, tem seu valor, mas a Maria escolheu a melhor parte, isso. Quando eu me converti, eu me envolvi em muitas coisas, muitas. E às vezes a gente se envolve na igreja. Tu é professor de escola dominical, tu é dos jovens, não é errado, mas nós temos que ter um momento com Deus, com Jesus. E eu aprendi isso no encontro de líderes, quando teve aquela pergunta do pastor, quem aqui ama Jesus? Todos levantaram a mão, inclusive eu, porque eu sabia que eu amava Jesus. Mas a segunda pergunta foi a que mudou então a minha vida. Quanto tempo você gastou com ele hoje? Isso que mudou. Amor se mede em tempo que se gasta com a pessoa amada. Você ama Jesus? Ele disse. Então, gaste tempo com ele. E a partir dali eu comecei a buscar esse tempo, esse momento, esse relacionamento com Jesus através da palavra e da oração. E é isso que está ali a Marta. Não é errado nós fazermos muitas coisas. O errado é nós priorizarmos em primeiro lugar. Aqui ela falou uma frase que ela disse que estar ocupado nos afasta tanto de Deus quanto o pecado. Estar ocupado demais. A ocupação e o pecado, ocupação exagerada, são duas coisas que nos afastam de Deus. Vocês concordam? Está ocupado demais, tu não tem tempo para falar. A oração numa igreja, gente. E aqui estou diante de uma geração que nós chamamos a próxima onda, aqueles que estão vindo, vocês estão chegando. E isso é tão importante, esse relacionamento. Vida cristã é relacionamento com Deus. É o mais importante. Então ela falou uma coisa, parabéns. Você vai encontrar uma forma de encontrar esse tempinho. Acorda 5 minutos, nem que seja, para dar qualidade àquele momento de você estar com Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Os momentos melhores da minha vida são muito bons estar no culto, mas os melhores são quando eu estou no meu quarto lá com Jesus. Porque ali a gente pode ser a gente mesmo. Você pode expor, você pode se derramar, você pode confessar. Ninguém está ouvindo, é só Ele. Você pode ser você mesmo. Claro que a gente é a gente mesmo, mas a gente se cuida um pouquinho. Mas ali com Jesus, não. Isso é maravilhoso. Levem isso para a vida de vocês. Isso mudou a minha vida. Quando eu entendi que não era muito fazer. Gente, vocês não sabem, era uma loucura. Eu fazia programa de rádio, era líder de jovens, professor de escola dominical, e trabalhava e estudava. Então, onde estava o tempo da leitura e do preparo? Tu vai e diz qualquer coisa, não, o jovem hoje ele quer ouvir algo mais. Tu tem que estar preparado. Fui num congresso agora, onde a gente percebia que aquela pessoa preparou aquilo que ela está passando para nós. Mas esse preparo que nós vamos ter então para falar, se eu for evangelizá-la, eu tenho que saber, tenho que ter convicção, né? Mas eu tenho que ter o conhecimento também daquilo que eu vou falar, né? Ter uma vivência com Jesus. Não é só aqui, é aqui. É uma conexão mente e coração. Então, essa parte, assim, sempre me toca muito, né? Então, o quebra-cabeça da nossa vida, vocês lembram? Naquele momento, assim, entrar, visualizar o teu quarto, a tua vida, o quarto da tua vida. Quais as peças, né, que a gente precisa encaixar. É maravilhoso isso, né? Eu gostei muito dessa conexão que ela fez com as partes. Nós temos família, todos nós, temos amigos, temos estudo, temos projetos. Como é que eu vou encaixar isso e encontrar o tempo? Jesus tem que estar no centro. Jesus tem que estar no centro da nossa vida. Isso vai fazer a diferença. E ela disse assim, que é preciso fazer uma escolha, desmascarar Satanás, e para isso nós precisamos dobrar os joelhos.
né? É a oração que move a nossa vida, é a oração que faz acontecer, é a oração que move o coração de Deus. O que a Zazá trouxe, o que ficou da fala dela no coração de vocês? Talvez, eu acho que de todas as pregações, a que mais me impactou foi a dela. A dela? Porque assim, a questão do testemunho, para mim o que mais impactou do Mobiliza foi os testemunhos dos missionários. A gente acha que faz alguma coisinha pro reino, né? Mas quando a gente vê essas pessoas que estão abrindo mão de suas carreiras, dos seus sonhos, do seu tempo, das suas cidades e dos seus países para pregar o evangelho. E assim, o testemunho dela contando assim de pessoas que precisavam da palavra, ela tem que ir naqueles países levar a palavra, foi muito impactante. Porque parece uma coisa estranha, né? Uma realidade tão distante nossa. É verdade. Interessante. É muito interessante sempre a fala dela, porque ela traz isso de uma forma muito viva, né? Aquelas experiências que ela tem, que ela teve e continua tendo, né? E ela, uma coisa então que eu acho que podemos gravar é que Deus está onde? No sofrimento e na alegria. Ele está na doença e está na saúde. Ele está em todo momento na nossa vida. Ela falou algo, tem guerra lá e a gente fica assim, nossa, como, né? Deus sabe de tudo, Ele é soberano. Ele está em todo o lugar e Ele conhece todas as coisas. A gente não precisa ficar preocupado, Ele não perdeu o controle. Isso me anima, não anima você? Que Deus está no controle e Ele está nos vendo agora. Ele está nos olhando, nos contemplando e Ele vê profundamente o nosso coração. E Ele, no momento que a gente tem uma necessidade, Ele vem e a gente fala para Ele vem e atende. No tempo que Ele quer fazer a obra na nossa vida. Então Ele está presente em todo o tempo na nossa vida. Também no sofrimento, né? Na hora do deserto, na hora da montanha, mas na hora do vale, eu acho que outra pessoa falou também. Não importa se eu estou no momento up da minha vida espiritual, mas às vezes a gente está lá embaixo, né? A gente está sofrendo, a gente está até decepcionado, ou a gente está magoado com alguma coisa, está querendo desistir, né? Às vezes, aí a gente deve lembrar, Deus está comigo. Qual é o versículo que alguém citou com relação a isso? Salmo 23, Foi 4. o pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso foi o pastor Helder, né? Papai. Querem falar alguma coisa sobre, para nós fechar aqui, fazer um fechamento dessas reflexões? Pastora, eu queria que a senhora assim contasse um pouco dessa experiência rapidamente da senhora servindo ao MOB, porque, por exemplo, a proposta nossa agora, da nossa igreja, é formar líderes. O pastor está batendo muito minha tecla, tanto é que eu sou uma pessoa que quer fazer tudo. Ele não faz nada, você tem que Tá bom. Tem que formar líderes. Então, como você pode motivar essa galera a servir, a se engajar no reino mais ainda? Tá bom. Com muito prazer. A gente sempre vai aprendendo. Eu tenho uma caminhada, talvez um pouquinho mais do que vocês, mas ainda estou aprendendo. A gente nunca aprende tudo. Como líder, a gente tem que saber isso. E eu, quando fui, eu tive 5 anos no Paraguai. Eu recebi uma chamada do Senhor e um convite para trabalhar na área da educação. E eu fiquei 5 anos lá. E lá eu creio que Deus me levou para mim aprender algumas coisas sobre liderança. Que liderança não é centralizar tudo em si. Porque às vezes a gente passa uma visão de que o líder vai, né? Até tem aquela segue o líder. Claro, o líder vai dar as diretrizes, mas ele tem que trazer para perto dele pessoas que possam ajudá-lo a executar as tarefas. Um olhar, Felipe, atencioso sobre o que você vê no Lucas, que ele pode trazer para a tua equipe. Cada um de nós tem o potencial. Pedir para Deus, me dá uma visão, Senhor, do potencial. Cada um tem um potencial, mas os potenciais as pessoas vão se revelando pouco a pouco. Não é todo mundo que vai fazer parte da equipe. Então, no que eu preciso? Preciso nessa área, o Isaac vai me ajudar. E fazer muito, trazer para perto de você, né? Ir passando e você vai descobrir aquela pessoa que se encaixa nesse perfil, que já tem mais iniciativas. O líder é o líder que tem iniciativa, o líder é o que enfrenta a crise, o líder é aquele que vê a solução, como eles falaram, né? Tu vê o problema, tu agora o que vai ser? Não,
O que podemos fazer? Temos um problema. Como vamos resolver isso? Qual a solução? E pedir opiniões, mas você tem que ter a sua base. Mas você pode escutar os outros e de todos tirar uma conclusão. Nossa equipe MOB, ela funciona assim. A gente, agora eu estou na liderança, eu percebi, eu não vou poder mobilizar essa juventude. Eu não tenho mais pique para isso. A linguagem jovem também, tudo isso influencia. Quem vai ser? Percebi o Eliseu. O Senhor vai dar para a gente essa visão. Esse rapaz aí, eu vi que ele ama a juventude. Ele falava comigo, ele conversava, presta atenção nas conversas. E ele dizia, olha, pastora Maria, eu não posso ver um jovem ali, no outro lado da rua, a gente estava no seminário, eu não posso ver que eu já tenho vontade de ir lá falar de Jesus para ele. De tanto que eu amo a juventude. Então, se é esse que tem que estar aqui, é esse que tem que estar na equipe. Lutamos por ele, para ele ser o líder nacional, e ele precisava dedicar tempo integral para isso. Então, tudo isso a gente percebeu, mas é outro detalhe. Depois, nós juntos, vamos ver, quem pode nos ajudar na área do TI? Quem é capaz, quem sabe fazer vídeos? Quem sabe fazer coisas? Assim, a gente foi vendo as tarefas, porque são multitarefas que um líder tem, e ele não pode fazer tudo. Então, um conselho assim, pro líder, perceba o potencial que há em cada jovem, né? As pessoas são mais importantes que as coisas. Priorize bons relacionamentos, né? Se relacione bem, saiba responder para as pessoas. Se há alguma falha, se você percebeu que falou de uma maneira que afastou, vai. O pastor, o que ele faz? Ele vai atrás daquela ovelha. Eu gosto muito daquela parábola, né? Você errou, se quis ir para lá, agora que você vire. Não. O que ele faz? Ele vai atrás. Às vezes tem jovens que estão magoados, que estão feridos, que estão decepcionados. Você não precisa gastar a vida toda, ficar sempre ali, que tem uma hora que a pessoa tem que crescer. Mas primeiro, buscar, ver o que aconteceu, né? A conversa, o diálogo, o respeito pela pessoa, respeitar o tempo de cada um, a característica. Acho que foi a Giovana que falou isso. Eu acho que, em resumo, isso, para os jovens, vale a pena. Não tem algo melhor do que servir a Deus. Não é fácil, mas é o melhor empreendimento na vida de uma pessoa. Mas eu preciso largar tudo para fazer isso? Não. Eu sou professora, agora eu digo que eu estou de licença permanente, para não dizer aposentado, porque parece que fica muito velho aposentado, né? Então eu estou de licença permanente na minha profissão, mas eu sempre encarei, eu entendi isso, que Deus tinha me colocado naquela escola ou naquelas escolas para mim ser um instrumento dele de levar a palavra enquanto eu estivesse ali. E de quebra, no final do mês, ele me dava um salário. Não era, a motivação não era o salário do fim do mês, mas a missão que eu estava tendo ali. E assim cada um de vocês, na escola, que eu estou vendo bem adolescentes, bem novinhos, né? Que bom. Vocês já podem ser instrumentos de Deus, né? Vocês mesmos podem ir perguntando, Senhor, o que há em mim que eu possa oferecer para o Senhor? Que eu possa ajudar na tua obra? Lembra do menino dos 5 pães e 2 peixinhos? Né? Parecia tão pouco e alimentou a multidão, até o Marcos Salles cantou ontem. E isso, ninguém fica de fora no reino de Deus. Todos nós temos algo para trazer, para ofertar, para complementar ou para acrescentar no grupo. Eu gosto muito de ouvir vocês, mas pastor tem uma coisa, gosta muito de falar. Mas eu gosto mesmo porque eu tenho ouvido que vocês têm conteúdo. Vocês têm conteúdo. Olha o que a Giovana colocou, o que cada um de vocês colocou. Deus age com cada um de uma forma diferente. Comigo, eu me converti jovenzinha, adolescente assim. Mas eu era muito resistente. Eu era muito resistente assim para o evangelho. Eu era muito religiosa. Eu era católica, apostólica, romana ainda, né? Que lá de Roma tinha que... O Papa era o meu tudo. E eu estudei num colégio de freiras, então eu tinha essa cultura.
e umas pessoinhas que não sei como é que era a vida espiritual delas, mas Deus usou elas. Maria, vamos na igreja, né? Elas passavam e me convidavam, e eu, não, eu tinha minha igreja, eu tinha minha religião, mas elas não desistiram. Às vezes a gente logo desiste, a gente faz um convite, elas me convidaram muitas vezes, vamos, e tem ensaio para o Natal, né? Vamos junto, eu sempre fui baixinha, meio pequena assim, né? Vamos lá, de tarde era um ensaio, e eu sempre gostei de poesia. Na minha família, a minha mãe, meu pai, todos nós assim, fazíamos poesia. Olha como Deus pega a gente. Aí cheguei lá, a senhora que estava tocando violão, que foi a que me ganhou para Jesus, ela disse, menina, você não quer dizer uma poesia no Natal? Aí eu disse, não, eu não vou poder, desculpa, eu não vou poder. Por quê? Porque eu tenho que ir na missa do Galo no dia de Natal, 24 de dezembro. Mas que hora é essa missa? Eu sei, à meia-noite. Não tem problema. Vem aqui primeiro, diz a poesia e depois você vai. Ela não disse o que tu vai fazer lá, isso não é certo. Percebam que às vezes a gente tranca a porta, ela não trancou, ela deixou aberta, vem aqui, diz a poesia, e Deus sabia que eu gostava de poesia. E ela me deu uma poesia. E eu memorizei e fui no dia de Natal. No dia de Natal, tinha os jovens do centro, era nessa congregação que hoje eu sou pastora. Vieram e eles interagiram. Gente, comuniquem-se. Falem com os jovens. Eu sei que vocês são mais comunicativos do que lá na minha região, mas eles lá foram muito importantes na minha vida. Você perguntou do chamado, mas eu tenho que contar isso, né? Aí eu comecei a frequentar. Eles convidaram para ir no centro, eu fui, daí comecei a frequentar e a ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, mas eu resistia. Eu dizia, mas quem eles pensam que são? Pensam que são mais importantes que a gente, porque o Evangelho confronta, e antigamente era mais confrontador ainda a palavra, né? Mas até que eu não resisti. Eu fui e a palavra era Provérbios 23, 26. Pastor Lima, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. E aquilo, e ele assim, que Deus podia pedir, me pague tanto, ou faça uma viagem de joelho até não sei onde, coisas, mas ele pede o quê? O nosso coração, a nossa vida, a nossa entrega. E aquele dia eu entreguei meu coração a Jesus. Mas daí Jesus já estava me dando uma opção ali no reino. Ele já estava movendo. Então minha chamada, eu diria para você, que foi processual. Foi assim, no momento da entrega, eu sabia que eu não ia ser só uma pessoa que ia estar ali sentada ouvindo. Que eu tinha algo a fazer no reino. E aí eu já fui me envolvendo e essa pessoa me discipulou. Então, sempre que chegar alguém na igreja, Felipe, acolher e procurar acompanhar, mostrar que nós não estamos ali para ser servidos, mas para servir. E essa pessoa tinha visão, ela é mãe de missionária também, missionária até que está na Suécia. E ela, então, me deu tarefas, disse, minha filha, aqui está a lição, aqui é seu livro da escola bíblica, você vai estudar e no domingo você vai contar uma história para as crianças. Ela já foi e aquilo eu fui desenvolvendo. Eu gosto disso. Depois fiz a faculdade para ser professora, enfim. Então, desde cedo, Raíssa. E na hora, assim, para mim ir para o seminário, mas eu resistia. Mas quando eu ouvia uma mensagem sobre missões ou sobre falar, ir para fora, aquilo eu chorava muito, chorava, mas eu não tomava uma decisão. Então tu tem que sentir, mas tu tem que tomar uma decisão. Até que eu fui me preparar no seminário, eu estava na escola e olhei assim, creio que foi o Espírito Santo, veio os pensamentos, o ano que vem eu não vou estar aqui. Ano que vem eu não vou estar aqui, tinha uma convicção. O Senhor coloca a convicção no nosso coração. Quando é do Senhor, Ele vai trabalhando. Muitas vezes pode ser, como o Elder falou ontem, né? Ele pode mandar um meteoro e fazer tudo numa vez, como fez com Nínive, que se converteram. Mas normalmente o tratamento do Senhor é processual. E aí então eu fui descobrindo aos poucos o meu papel no reino de Deus, né? Principalmente com jovens. Eu fui professora
do ensino médio e fundamental e médio. Então, sempre com adolescente, sempre com jovem, sempre na orientação e o Espírito Santo falando. Mas eu pedi confirmação depois, mas daí é uma história muito longa, assim. Eu quero isso, o Senhor, Ele vai atendendo, né? Senhor, preciso dessa confirmação. Agora eu quero essa confirmação, Senhor. Não é pecado fazer isso, porque tantos profetas, né, fizeram isso com Deus. Mas foi dessa forma, Raíssa. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Foi processual, foi pouco a pouco eu fui entendendo. Porque o evangelho também é racional, né? O culto nosso deve ser também racional, né? Muito obrigada, Ariane, pela sua colaboração. Sim, eu também cuido de uma pequena congregação e eu estava fazendo tudo também, porque a gente tem o tempo. Como eu estava já em licença permanente, né? Não é que eu vou pedir para Jennifer, né? Se ela está lá na faculdade, ela está trabalhando, então eu vou lá fazer. E um dia, no fim do culto, eu estava lá, tinha oferta, tinha os irmãos que eu queria cumprimentar, tinha as janelas para fechar, tinha o ar para desligar, e eu não sabia o que eu ia fazer. Daqui a pouco, né, tá, tchau, tchau e tal. E eu olhava, agora eu tô aqui sozinha, num bairro lá, sabe? Eu disse, não tá certo, foi o Espírito Santo, ele vai mostrando. Reuni, chamei 5 casais e disse literalmente, eu preciso de vocês. Eles estavam só esperando isso. Olha, mudou tanto, sabe? E eles, pastor, eu posso fazer isso? Eu posso, sabe? Às vezes a gente concentra sem, não é por mal, é porque tu tá vendo uma necessidade e o líder é esse, ele quer fazer. Não é, né? A gente vê e quer e às vezes tu tem que ainda pedir para alguém, então vou lá e faço. Mas é repartir. O que Jesus fez? Ele podia ter dito, sejam alimentados, mas ele preferiu o que temos aí. O que ele podia dizer agora, se distribua os pãezinhos, ele tinha o poder, mas ele pediu para os discípulos, ele partiu, deu graças, né? E aí eles repartiram, entre todos eles se ajudaram, fizeram pequenos grupos, né? Interessante isso. Ele vai falando conosco, as habilidades que ela falou, que às vezes a gente tem tanta coisa que é um curso de líderes, sabe? Que a gente vai vendo, mas o que eu gosto de fazer, o que eu posso usar, como eu posso usar o que eu gosto muito de fazer e faço bem para resolver, para atender essa necessidade, a inquietação. Qual é a inquietação do teu bairro? O que tu olha e te incomoda? Não tem que ser diferente. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? O que eu tenho em minhas mãos que eu posso fazer bem e posso fazer para mudar essa realidade? Então, eu acho que estamos dentro, né, a inquietação, a iniciativa, né, a disposição de fazer, se colocar nas mãos de Deus. E aquilo, cada um de nós tem um potencial. E você falou muito bem, Alessandra, que às vezes a gente quer fazer tudo e não faz nada bem. Então, foca naquilo que realmente é o teu chamado. Assim. E peça para Deus, nenhum pastor às vezes vai saber. Às vezes a gente não sabe. Às vezes vem perguntas assim, eu não sei. Fala com o Senhor, pergunta para Ele, diz, Deus, fala comigo, de alguma maneira. O Senhor falou uma vez comigo, e eu guardo essa palavra no meu coração, através da pastora Rosa Valadão, ela já não está mais entre nós. Ele disse, eu vou falar contigo através da minha palavra. E Deus me dá muita palavra. Assim, eu estou com um problema, assim, eu vou na Bíblia e sempre tem uma resposta ali. Tá? Então, a palavra de Deus deve ser o que nos inspira, o que nos guia, o que nos orienta. Oração e palavra, chama-se devocional. Esse tempo com Deus, esse relacionamento. E você como líder também, eu creio que você tem isso, né? Esse devocional, isso é o mais importante na tua vida. É esse tempo que você gasta na presença do Senhor, como fez Maria. Não é que as outras coisas não sejam importantes, mas o tempo com Jesus é o mais importante na vida de cada um de nós. E não importa a idade. E sempre há tempo. E leve essa mensagem. E eu disse para o Senhor que eu ia levar essa mensagem por onde eu fosse. Da importância do momento a sós com Deus. Não só porque os outros estão fazendo, mas porque nós precisamos individualmente. Você precisa, cada um precisa
desse relacionamento com Jesus, né? Então, aquele dia, aquele encontro de líderes, quando aquele pastor fez essa segunda pergunta, foi o que mudou a minha vida. Quanto tempo você gastou com ele hoje? Você ama Jesus? Quanto tempo você gastou com ele hoje?